Então, esse módulo ele continua com a teoria que a gente já estava trabalhando, né? Impulso, teorema do impulso e quantidade de movimento, e também sistema isolado. Tá? Então, não tem nenhuma teoria nova. Vamos já atacar em exercício. Só que são exercícios um pouco mais, como que eu posso dizer? Um pouco mais interessantes, vamos dizer assim. Tá? Ó, vamos lá. Primeiro exercício. Um tubo fino de massa 1.225 gramas e raio de 10 centímetros encontra-se inicialmente em repouso, sobre um plano horizontal sem atrito. A partir do ponto mais alto, um corpo de massa 71 gramas, com velocidade inicial zero, desliza sem atrito pelo interior do tubo, no sentido anti-horário, conforme a figura. Então eu tinha uma bolinha presa aqui em cima, dentro do tubo, ela começa a escorregar para a esquerda. Então, quando na posição mais baixa, o corpo terá uma velocidade relativa ao tubo em centímetros por segundo igual a... Então ele quer saber qual é a velocidade relativa entre a bolinha e o tubo. Pessoal, na hora que a bolinha começa a deslizar nesse sentido aqui, no ponto mais baixo, ela vai estar com velocidade para a direita. A bolinha com velocidade para a direita. Mas esse tubo vai estar com velocidade para onde? Com velocidade para a esquerda. Tá? Porque ele vai começar a girar no sentido anti-horário. Tá bom? Então, a bolinha vai estar com uma velocidade V para a direita, o tubo com uma outra velocidade, tá? Um V' para a esquerda. Então, vamos lá. Antes, aqui está a bolinha, ó, parada, está numa altura 2R, ou seja, 2 vezes o raio, né? 20 centímetros, então 0,2 metros, e ela está parada. Essa é a coisa mais importante. Isso significa que a quantidade de movimento aqui é zero. Mas ela tem energia, né, gente? Porque ela tem uma energia potencial gravitacional relacionada a essa altura. Depois, ela vai escorregar e vai estar na parte mais baixa. Quando ela está na parte mais baixa, ela está indo para a direita, enquanto esse tubo aqui está girando com velocidade V2 para a esquerda. Então, o antes e o depois estão aí. Conservação da quantidade de movimento. A quantidade de movimento se conserva, então eu posso falar que a massa da bolinha vezes a velocidade dela é igual à massa do tubo vezes a velocidade dela. Aqui, para quem se perdeu, gente, Q final é igual a Q inicial, mas o Q inicial é zero. Então, o Q final, que é MV1 menos MV2, é igual a zero. Passa esse cara que é negativo para lá e daí aparece isso aqui. Tudo bem? Fica MV1 igual a MV2. Então, Q inicial é igual a Q final, Q inicial é zero, então Q final eu passei o negativo para o outro lado, fica todo mundo positivo, bonitinho. Então, isso significa que 71, que é a massa da bolinha, vezes a velocidade dela, é igual a 1.225, que é a massa do tubo, vezes a velocidade dele. Isso significa, então, que o V2 é 71 dividido por 1.225 vezes V1. Vou guardar essa informação. Tá? Tem a relação entre as velocidades. Daqui eu não vou para lugar nenhum, né? Uma equação, duas incógnitas. Agora, o que a gente faz? Vamos tentar buscar alguma informação na energia mecânica. No início, eu tinha uma energia potencial gravitacional por causa da altura dessa bolinha. mg vezes 2r. E no final, eu vou ter a cinética dessa mesma bolinha e eu vou ter a cinética dessa outra aqui, desse tubo que está com uma velocidade V2. Então, potencial gravitacional da bolinha no início, cinética da bolinha no fim, mais a cinética do tubo no fim. Agora aqui, vamos brincar um pouco com isso. Ó. Massa é 71, gravidade 10, 2R é 0,2 metros. Massa 71, V1 ao quadrado, que eu não sei, dividido por 2, mais 1.225 dividido por 2, e daí aqui, ó, eu coloquei o monstrinho que é o V2. Eu coloquei a equação 1 aqui dentro. Então fica 71 sobre 1, 2, 2, 5 ao quadrado, V1 ao quadrado, né? Porque é tudo isso
ao quadrado. Tá? Bem, vocês já viram que, já identificaram que agora a gente só tem V1 na equação, então é só resolver isso aqui, a gente descobre quanto vale o valor de V1. 71 vezes 10 vezes 0,2 dá, dividido por 71, fica 10 vezes 0,2 dá 2. V1 ao quadrado sobre 2. E aqui 1 dos 71 foi dividido, né? Então some, fica só 71. 1225 dividido por 1225 ao quadrado, fica 1,225 embaixo, 1 meio V1 ao quadrado. Tá? Bem, vamos continuar brincando com os números aqui. Vamos multiplicar tudo por 2, some esses dois aqui de baixo, fica 4, igual a V1 ao quadrado vezes 1 mais 71 dividido por 1,225. Aqui, ó, o tempo todo a física meio que parou aqui, né? Agora a gente só está brincando com a matemática para isolar o V1. MMC de 1 mais 71 sobre 1,225 é 1,225, 1,225 mais 71. Passa multiplicando, passa dividindo, vai ficar V1 ao quadrado é 4 vezes 1,225 dividido por 1,296. Se eu divido esses dois, simplifico esses dois, dá 35 por 36. Isso dá 70 por 36. E eu vou chamar isso de equação 2. Então, V1 é 70/36 avos. Eu posso substituir agora na equação 2, né? 2 em 1 vai ser 71 sobre 1,225 vezes 70 sobre 36. E isso dá um númerozinho bonito, né? Super fácil trabalhar com esses números todos bizarros aqui. E daí dá um V2, que é aproximadamente 0,113 metros por segundo. E se o V2 é isso, o V1 é 1944, tá? Achei o V2, substituo o V2 aqui, em qualquer uma das equações, acho o V1. Pessoal, tudo bem? Até aqui? Daí eu pergunto para vocês, o exercício está pedindo a velocidade relativa entre eles. O que eu faço? Eu somo ou eu subtraio essas velocidades? Perfeito, Pedro. Exato, isso mesmo. Perfeito, Mike, Melo, perfeito, isso aí. Quando eles estão opostos, Pessoal, quando eles estão opostos, eu somo. Tá? Quando eles estão na mesma direção, eu subtraio. Igualzinho gente de política diferente, fecha numa sala e assiste. Então, ó, V2 e V1, eles estão em direções opostas, eu vou somar os dois. Tá? Então vai ser 2,057, que dá aproximadamente 2,06 metros por segundo, ou 206 centímetros por segundo. Aí isso dá a alternativa certa, a letra D. Se as duas velocidades estiverem, né, na mesma direção, para lá ou para cá, eu subtraio. Em direções opostas, eu somo. Tá? Então, sempre opostas eu somo, mesma direção, subtrai. Tá? E, então, alternativa certa, letra D. Pessoal, dúvida? Prof, não vai ter momento angular? Vai, lá para frente vai. Lá para frente vai. Ok. Então, continuando. Gente, ninguém tem dúvida mesmo? Tranquilo? De boa? Ó, se você... Opa. Se você reparar, a resolução do exercício foi algo aqui final, e daí a gente isolou os Qs, e depois energia mecânica se conserva. A energia no início é igual à energia no fim. Tá? A física está nesses dois itens só. Diga, manda aí, qual que é a dúvida?
no primeiro slide, quando você igualou... Deixa eu voltar no primeiro slide. Aqui. Por que um subtrai do outro? Ah, ok, tá. Quando eu falei para vocês isso aqui, né? Na verdade, eu falei o seguinte, ó. Q final igual a Q inicial. E o Q inicial, ele vale 0. Então, esse cara vale 0. E daí eu escrevi assim, mv1 menos mzão V2 é igual a 0. E por que eu coloquei esse menos? Porque você tem que definir um referencial, né? Se você define que o referencial é para cá, positivo, ó, se eu chamei o V1 como positivo, então o V2, a quantidade de movimento, por ser vetorial, eu tenho que colocar aqui, eu tenho que mostrar que ele está no sentido contrário. Tá? Então esse cara está indo para a direita, esse outro está indo para a esquerda. Então a quantidade de movimento dele é menos mv2. Tá bom? Tudo bem? Ok. E daí, na hora que eu jogo ele para lá, ele fica positivo. Tá? Já ia colocar tudo junto. Entendi. Entendi. Ok. Ah, você ia colocar Mzinho, Mzão, tudo junto? Não, cuidado. Tem que fazer separado, porque são movimentos separados. Mesmo um estando dentro do outro, são movimentos separados, com velocidades diferentes. Tá? Então, não posso igualar os dois, não. Não posso juntar as duas massas numa quantidade de movimento, não. Tá? Ok. Nada, imagina. Vamos lá. Exercício número 2. Um bloco de massa M desliza sobre uma superfície horizontal sem atrito, empurrado por uma força F, como mostra a figura abaixo. Esse bloco colide com outro de massa Mzinho em repouso, suspenso por uma argola de massa desprezível e também sem atrito. Após a colisão, o movimento é mantido pela mesma força F, tal que o bloco de massa Mzinho permanece unido ao de massa Mzão, em equilíbrio vertical, devido ao coeficiente de atrito estático, μe, existente entre os dois blocos. Considerando considerando G, a aceleração da gravidade, e V0, a velocidade instantânea do primeiro bloco logo antes da colisão, a potência requerida para mover o conjunto logo após a colisão, tal que o bloco Mzinho não deslize sobre o outro, é dada pela relação. Então, pessoal, a ideia do exercício é, esse bloco Mzão, ele vai acertar esse bloco Mzinho, e na hora que... Quer ver? Deixa eu desenhar o bloco Mzão com outra cor. Opa, não. Bloco Mzão, ele está indo na direção do Mzinho, e daí ele vai acertar o Mzinho. Na hora que ele acerta no Mzinho, o exercício quer que o Mzinho não escorregue. Fique preso ali, parado no Mzão, enquanto o Mzão leva ele para a direita. Tá? E o exercício está pedindo para mim, ó, considerando a gravidade 10, V0 igual a 0, ele quer a potência requerida para mover o conjunto. Tá? Pessoal, potência do movimento aqui de um corpo é F vezes V. Então eu preciso analisar a velocidade final que esses dois têm que ter para que o vermelho, para que o vermelho não escorregue nesse azul aqui, os dois fiquem travados ali enquanto eles estão se movendo para a direita. Tá bom? É essa a base do exercício. Bem, vamos lá. Para que após a colisão a massa Mzinho não deslize em relação ao bloco de massa Mzão, a gente tem que ter o seguinte, essa é a configuração de forças. Ó, eu estou fazendo uma força no Mzão, o Mzão faz uma força no Mzinho, que eu vou chamar de força normal, porque é uma força de contato entre os dois. Nesse Mzinho eu tenho peso para baixo e eu tenho um atrito para cima. E pessoal, se esse bloco Mzinho não deve escorregar, o que eu posso falar dessas forças aqui? Elas são o quê? Perfeito, Vininho, Pedro, perfeito. Isso aí. Perfeito, isso mesmo. São iguais e logo está estático. Perfeito, isso aí. Então, ó,
A força para cima é igual ao para baixo, FAT igual ao peso, que é igual a mg. E a normal, olhem para a normal. A normal é a única força que sobra na horizontal, que vai empurrar esse bloco Mzinho para a direita. Então, a normal é a resultante das forças. E a resultante a gente pode escrever M vezes A. Tudo bem? Tem outro item importante que o Pedro comentou aí, mandou aí no chat, que é o seguinte: esse atrito tem que ser estático. O maior valor dele tem que ser estático, porque se o peso for maior do que o atrito estático, esse bloco escorrega e vira atrito dinâmico. Então, eu tenho um limite ali. Esse FAT, que é o peso, tem que ser ou igual ao estático ou menor. Porque se for maior, não é mais estático, é dinâmico e o cara começa a escorregar, esse bloquinho M escorrega para baixo. Tá? Então, ó, o peso é a FAT, igual a FAT, então o peso, que é a FAT, tem que ser menor ou igual que o atrito de destaque. O atrito de destaque é o maior valor do estático, né? Ok. Então, eu vou igualar isso. Então, ó, peso, que é a FAT, mg, tem que ser menor ou igual a MA. Por que eu coloquei MA? Porque eu deveria colocar normal aqui, né? Mas a normal é quem? É a resultante das forças. Então, normal é MA, por isso que eu coloquei ali, ó, MA. Tá? Então, mg é menor ou igual a μ vezes a normal, μ vezes MA. Aqui a gente pode cortar a massa dos dois, né? E vai ficar que a aceleração é g sobre μe, e vou chamar isso de equação número 1. Agora, vamos analisar a força F que acelera esses dois blocos para a direita. Ela é a resultante deles, né? Então, F, no princípio fundamental da dinâmica, para os dois, a resultante acelera esses objetos com uma certa inércia e causa uma certa aceleração. Então, força é mzão mais mzinho vezes A. Então, essa aceleração pode ser escrito como F sobre mzão mais mzinho. Vou guardar isso aqui. E, pessoal, a aceleração tem que ser maior ou igual a isso. Mas ela é F sobre mzão mais mzinho. Então, eu posso igualar essas duas, né? Posso colocar junto essa 1 e essa 2. F sobre mzão mais mzinho tem que ser maior ou igual a G sobre μe. Aqui eu vou passar o mzão mais mzinho para lá. Esse F tem que ser maior, então, do que mzão mais mzinho, G sobre μe. E eu vou chamar isso aqui de equação número 3. Agora, desprezando a intensidade da força durante o intervalo de tempo em que ocorre a colisão, a gente pode analisar o Q antes igual a Q depois. Tá? Quantidade de movimento no fim igual a quantidade de movimento no início. No início, eu tinha só esse mzão se movimentando. No fim, eu tenho esses dois se movimentando com uma velocidade final. Então, no final, vai ser mzinho mais mzão vezes v1. E no início, eu só tinha o bloco mzão se movimentando com velocidade v0. Aqui, gente, vamos isolar o v1. V1 fica mzão v0 sobre mzinho mais mzão. E vou guardar essa informação. Pessoal, eu sei qual é a força aplicada e eu sei qual é a velocidade quando os dois estão juntos, para que eles não escorreguem, para que o bloquinho M não escorregue. Se eu sei F e eu sei V, eu posso usar quem? Por favor. Potência é força vezes a velocidade. Então, a potência imediatamente após a colisão será dada por potência F vezes V1. O F é esse monstrinho aqui, F vezes V1, substituí só o V1 aqui, desculpa por enquanto, vai ser mv0 sobre mzinho mais mzão. Então, eu posso passar esse mv0, mzinho mais mzão para lá e isolar o F. Ficou F é potência sobre o inverso desse cara aqui. E daí agora, eu vou pegar essa 4 e essa 3 e igualar. Tá? Daria na mesma se eu tivesse colocado o valor do F aqui e o valor do V1 aqui também. Tá bom? Então, ó,
Mzão mais Mzinho sobre Mzão V0 vezes potência é maior ou igual, que isso é F, né? É maior ou igual a Mzão mais Mzinho, G sobre ME. Aqui agora, eu só vou passar o M vezes V0 multiplicando. O Mzão mais o Mzinho eu já posso cortar, né? Porque dos dois lados eu tenho. Opa, desculpa. Dos dois lados eu tenho, deixa eu cortar. Mzinho mais Mzão com Mzão mais Mzinho. E fica MV0G sobre ME. E acabou, né? Tem que ser maior essa potência. Então, maior é igual, a menor valor da potência é igual. Alternativa certa, letra E. Vamos lá, vou resumir o exercício para vocês, que é bastante informação. Aqui tem bastante física, tá? Aqui tem bastante física. Primeira coisa, para esse bloquinho não escorregar para baixo, força para cima igual a para baixo, e a força que sobra é a resultante. Então, ó, aqui sobra é a resultante das forças, força para cima igual a para baixo, achamos uma relação de aceleração, que é esse carinha aqui. Quando eu paro de olhar para o bloco Mzinho isolado e eu olho para o conjunto como um todo, essa força é a resultante delas, de tudo, do movimento. Então, o resultante é a massa vezes a aceleração de todos os corpos. E eu achei que a aceleração, então, é esse elemento aqui. A gente iguala as duas acelerações e a gente acha uma relação de força. Essa força tem que ser maior ou igual a Mzão mais Mzinho, G sobre ME. Depois, eu olho para a quantidade de movimento. Eu deixo isso parado, porque eu estava olhando força, né, dinâmica, o tempo todo. Agora, eu olho para a quantidade de movimento e falo Q antes igual a Q depois. Com isso, eu vou achar a velocidade. Quem já tinha força e agora tem velocidade, pode colocar na fórmula do potência, é força vezes V, que você vai achar potência. Tá? Simples assim. Prof, haveria perda de sentido se igualássemos A igual a G sobre... aqui, se ao invés de a gente colocar maior ou igual, a gente colocasse igual? É isso? Se ao invés de colocar maior ou igual... Isso, no final das contas, você ia achar isso aqui, ó, redondinho. Tá? A única diferença que ia fazer se você colocasse aqui igual, é que você ia achar aqui igual, e daí aqui igual. Ou seja, tudo redondinho também. Tá? É só que assim, em teoria, essa aceleração tem que ser maior que isso, porque se for menor, ele escorrega. Tá bom? Então, o bonitinho seria colocar o maior igual, mas se você iguala, o seu resultado ia ser idêntico, porque você está trabalhando no limite. Tá? Por estar trabalhando no limite, você está, no final das contas, sem perceber, pegando a menor potência possível. Tá? Até é uma coisa que você pode fazer você achou isso aqui, você fala, então, a menor aceleração mínima é G sobre ME, e daí pronto. E daí trabalha com essa igualdade. E vai, mete bala. Porque daí você já definiu. Estou falando com um cara mínimo mesmo, tá? E daí continua e ponto final. Tá? Prof, estaria errado se eu substituísse F direto na potência? Também não. Porque daí você estaria fazendo o igual aqui, ó. Você estaria fazendo F igual a isso, e daí na hora que você substituísse aqui, ia dar isso aqui. Tá? Não também. Tá? É só uma questão de trabalho ali, elementos em que pode ser isso, ou pode ser maior do que isso. Tá? Tipo toque, tipo toque, isso mesmo, para deixar tudo perfeitinho, redondinho. Tá? Mas numa questão que é múltipla escolha, gente, se você colocar igual ali, pronto, vai um pouquinho mais rápido mesmo, tá bom? Professores de física gabarita a matéria. Ó, e aí, dúvida? E aí, gente? Tudo bem? Ok. Então vamos para o último exercício. Olha que maravilha. Acabou nada. Eu dou aula até as 8 da noite hoje. Mas enfim.
Numa brincadeira de aventura, o garoto de massa emisão lança-se por uma corda amarrada num galho de árvore, num ponto de altura L, acima do gatinho de massa emizinho da figura, que pretende resgatar. Sendo G a aceleração da gravidade e H a altura da plataforma de onde se lança, indique o valor da tensão que na corda imediatamente após o garoto apanhar o gato para aterrissá-lo na outra margem do rio. Achei que esse menino era um gorila. Tá um menino estranho mesmo, né? Tá um menino estranho. Pessoal, uma dica que eu tenho para um exercício desse tipo é: não olha para as alternativas. Você viu que as alternativas são monstruosas? Nem olha para elas, ok? A priori não. No começo não. Você viu que é uma coisa medonha, você fala, putz, porque se você quiser tentar fazer um back, não pula não. Pois é, dá um susto, né? Se você quiser fazer um movimento reverso, ou seja, olhar para as alternativas e tentar fazer um backwards, para tentar chegar nos pontos que você tem que... Você nunca vai chegar, porque olha isso, olha esse monstro aqui de resposta. Tá? Então, viu que as alternativas são doidas? Começa a analisar a física devagarinho, os detalhezinhos. Normalmente, exercício que tem resposta assim muito maluca, a física para resolver é a mais básica que tem. Tá? É só para assustar, é para assustar mesmo. Não tem número, e daí, quando não tem número, ficam umas coisas medonhas mesmo. Tá? Chuta D de alarme ou A de aula. Ó, então, vocês entenderam o que está acontecendo aqui com o garoto? Se não entenderam, eu posso colocar uma animação aqui. E aí? A animação? Não entendi nada. Mostra o live action. Bora ver a animação então. Ó, aqui tá o garotinho. Aqui tá o gato. Ele vai saltar pela corda e... Uau! Ai, ai. E se falar para pular a animação, eu vou ficar bravo. Pois é, foi um esforço que fiz. Ó, de novo, de novo. Uau! Foi o único desenho. Não, o menino não tá no espaço. Aqui foi o único desenho que eu vi que o garotinho tava com a mão para cima para conseguir colocar aqui. Ai, ó, de novo. A cara do gato assustado. Ai, ai. Ó, a gente perde tempo fazendo as animações, mas a gente se diverte, viu? Vale a pena, né? Então, o exercício, ele quer saber qual é o valor da tração aqui embaixo, tá? Quando o garoto acabou de... Peraí, eu vou pausar. Quando o garoto acabou de pegar o gato. Na hora que ele pega no gato, ele quer saber quanto vale essa tração. Então, no ponto mais baixo, tá? Do movimento. Ok? Beleza. Então, vamos lá. Vamos resolver o exercício. Vamos calcular a velocidade com que o garoto atinge um pouco antes dele pegar o gato. Eu estou vendo aqui que ele tem uma altura Hzinho, né? H, sei lá. Então, ele tinha energia potencial gravitacional, vai virar energia de movimento, vai virar energia cinética. Então, ó, básico do básico, energia potencial gravitacional, mgh, vira a energia cinética um momento antes dele pegar o gato. Tá? Porque depois que ele pega o gato, muda a velocidade dele, né? Porque está ocorrendo uma colisão ali. Ok? Bem, vamos passar o 2 multiplicando. A massa é igual, eu coloquei mzinho e mzão aqui, me desculpem, tá? A massa dele é a mesma, é mzão e mzão, né? Porque eu estou olhando só para o garoto. Deixa eu corrigir isso aqui, gente. Pera aí. Ó, aqui é mzão, gh, igual a mzão, v1 ao quadrado dividido por 2, eu posso cortar a massa, fica a velocidade dele um momento antes de segurar o gato é raiz de 2 de h. Vamos guardar essa informação. Ó, aqui então, tranquilo, concordam comigo? Super de boa, né? A energia potencial gravitacional vira energia cinética. Beleza. Agora vamos olhar para a colisão dele com o gato. Calcular a velocidade após essa colisão.
No ato da colisão, o sistema é isolado. Isso significa que Q no final é igual a Q no início. Q depois é igual a Q antes. Depois, eu tenho ele mais gato com velocidade V2. E antes, eu só tinha ele com a velocidade dele, que era qual? Era V1. Então, raiz de 2GH. Aqui, gente, vamos brincar um pouquinho, vamos passar o mzão mais mzinho dividindo. E essa é a velocidade dos dois, logo após a colisão. Pessoal, no ponto mais baixo, a força que atua naquele garoto é tração menos peso, e isso daqui é a centrípeta, né? No ponto mais baixo, a cordinha está aqui, o garoto com o gato estão aqui, e eu tenho peso apontando para baixo, peraí, deixa eu marcar o peso, apontando para baixo, e eu tenho tração apontando para cima. Então, tração e peso. E é um movimento circular, não é? E nesse movimento circular, essas duas forças estão apontando aqui, estão com a mesma direção, que é o centro da circunferência. Então, vai ser tração menos peso é igual a força centrípeta. E força centrípeta é a massa de todo mundo, vezes a velocidade de todo mundo ao quadrado, dividido por L. Tá? Pessoal, acabou o exercício. Tá? Olha só os conceitos básicos que a gente usou para resolver o exercício. Energia potencial vira cinética. Q antes igual a Q depois. E daí a gente usou essa velocidade da cinética que tinha acabado de pegar. E daí depois, força para cima menos a para baixo. Então, tração menos o peso é igual à força centrípeta. Tá? Agora é só brincar com letra e brincar bastante com letra. Ó, vou passar o mzão mais mzinho vezes g para o outro lado, vai ficar positivo. E o v ao quadrado, olha só, o V2 é isso. Aqui o V2 está ao quadrado. Então eu vou ter que colocar esse monstro aqui ao quadrado. Tá? Vai ficar aqui, ó, mzão mais mzinho dividido por L está aqui. E daí isso tudo aqui, ó, é o V2 ao quadrado. O lado esquerdo ficou ao quadrado, ó, mzão ao quadrado, mzão mais mzinho ao quadrado, e esse que estava na raiz, some a raiz, né? Ok? Agora é só brincar com essas letras que a gente acabou a questão, né? mzão mais mzinho vezes g eu tenho dos dois elementos, então eu posso tirar eles, vezes 1. Mzão ao quadrado dividido por mzão mais mzinho ao quadrado, 2h sobre esse L aqui. E daí aqui eu só tirei esses dois, eu coloquei em evidência o quadrado e acabou a questão. Daí eu pergunto para vocês, ó, a alternativa era essa aqui, esse monstro. Esse monstro, na hora que você olha para ele, você se assusta. Você fala, meu Deus, o que eu vou ter que fazer para chegar em tudo isso aqui? O primeiro conceito é super fácil. O segundo conceito é super fácil. E o terceiro também. A única coisa chata foi a gente ter que colocar esse V2 ao quadrado, que a gente descobriu aqui o V2. Tá? Mas, no final das contas, conceitualmente falando, não é um exercício que você tem que pular. Porque ele não tem nada de bagunçado, e nada de medonho, não. Tá? Só dá trabalho. Mas é aquele exercício que você tem que acertar. Tá? Porque quem fizer, vai acertar, porque ele não tem um nível de dificuldade tão alta. Eu gosto mais desses algébricos, odeio aqueles com número chato. Ah, você prefere algébrico? Nossa, é uma raridade isso, hein? A maioria dos alunos prefere número, porque quer queira, quer não, tipo V2, se fosse número, ia dar um número só aqui. E não esse monstro aqui, que depois você ia ter que colocar o quadrado. Tá? Mas se você prefere algébrico, então, até para você, porque, nossa, eles adoram fazer isso. Os dois são feios. Pessoal, e aí, me digam, dificuldade do exercício? Muito fácil, médio, difícil, como é que é?
Só para eu ter uma noção de chato de trabalhar, mais fácil, ok, tá, beleza. Muito fácil, fácil, médio, ok, ok, perfeito. Tá, médio, tá, beleza. Porém dá um susto quando se vê. Sim, exato. É o que eu falei, ó. Você olhou, começou a ler uma questão e viu umas alternativas animais assim, não olha mais para elas. Começa a usar a física que você conhece. Ah, o cara está alto, ele vai descer, vai ganhar velocidade, energia, quantidade de movimento, porque ele se choca com o gato. E daí esquece das alternativas por um tempo. Depois que você já avança um pouco na física ali do exercício, daí você começa a olhar para a alternativa para ver se você ajusta a tua alternativa. Mas antes disso, se você só olha para essas coisas aqui, você fala, nossa, tchau, não vou conseguir resolver, vamos pular, porque deve ter outra mais fácil. E no final das contas, não era nada difícil. Difícil não era, tá bom? Eram 3 conceitos, ó, energia, quantidade de movimento e força centrípeta, tá? Relativamente tranquilos, tá bom? Por causa dos outros fatores, seria um exercício médio para mim. Por causa dos outros fatores, quais? Desses 3 aqui ou da algebrismo aqui? Exato. Talvez algumas minúcias de atacar o. Tá certo, Pedro. Saber como atacar a questão. É esse o ponto-chave. Do algebrismo. Ok. Bem, pessoal, obrigado pela participação de todos. Bom final de semana a todos e a gente se vê quarta-feira que vem, tá bom? Falou, Pedro. Abração. Bom final de semana. Valeu. Falou, Felipe. Falou, Bia. Tchau. Falou, abraço. Tchau, Cecília. Felipe, Melo. Mike. Falou, Mike. Falou, Vininho.